nesta conclusão, então nós faríamos uma folha com 10 empregados, o nosso custo seria de aproximadamente R$130. Puxa vida! E a quantidade de rescisões que a gente faz no mês? E a quantidade de admissões? E os retrabalhos? E as consultas? Neste modelo não fica contemplado. Então, é um raciocínio real aqui, mas muito simplista, né? Que ele não atende a todas as situações do dia a dia, da rotina das empresas contábeis. Na mesma forma, segue ali em relação à parte contábil, em relação à parte fiscal. Sempre apurando um custo, apurando a quantidade de informações e se chegando a um custo unitário. Então, como eu coloquei para vocês, né? Como é que nós vamos considerar que o lançamento de uma empresa do Simples é igual ao lançamento de uma empresa do Lucro Real? Não tem como fazer essa comparação. Porque a empresa do Simples, a gente faz os lançamentos, faz as conciliações, fecha o balanço. A empresa do Real, a gente faz a mesma coisa, ainda apura o resultado fiscal, faz o valor, corre mais riscos, mais uma margem de erro. Então, tem a questão das declarações, ali nas quantidades, as declarações não estavam contempladas. Puxa vida, o Simples a gente faz uma declaração no ano, o Lucro Real a gente faz umas 30, são 24. Isso antes era SPED, né? A gente faz 12 da CONS, 12 DCTFs, DIPJ, mais uma outra informação, a gente chega perto de 30 declarações. Então, não é justo, não é correto a gente dizer que o custo do lançamento é o mesmo, porque vai nos induzir ao erro. Serve o raciocínio também para a rotatividade de empregados, a questão de atendimento, né? A gente não contempla por quantidade o que nós atendemos ao nosso cliente. Se o cliente é menor estruturado, se o cliente está pior preparado, pior estruturado, ele vai demandar mais consultoria, ele vai mandar os documentos menos organizados. Isso consome o nosso tempo. E o nosso tempo é a nossa matéria-prima. É isso que nos faz render. Então, se a gente não souber atribuir, não souber utilizar e cobrar pelo tempo, eu entendo, estou falando bem particular, é um caso, é um case da Escritec, eu entendo que a gente tem sim que ter essa informação de tempo, que ter esse acompanhamento pelo tempo. Basicamente é isso. Então, qual o modelo? O modelo ideal, sinceramente, eu não sei se existe, mas um modelo que a gente entende que está mais próximo da informação adequada seria um controle de tempo por tarefa. E o controle de tempo por tarefa ele difere um pouquinho do modelo já utilizado por muitos escritórios, que é o do tarifador, aquele de nossos colaboradores estarem trabalhando em qualquer atividade, qualquer tarefa, e estarem registrando aquele tempo. Existem softwares para isso, existe o timesheet que controla o tempo. Eu entendo que isso tem uma margem de erro também. Por quê? Se esse controle de tempo serve para medir preço, ele também serve para a produtividade da equipe. Agora vocês imaginam um colaborador nosso fazendo lançamentos, e no meio dos lançamentos ele está navegando na internet, não em sites de pesquisa, por exemplo, pesquisas pessoais, né? Ele não vai cortar o tempo daquele cliente, ele vai deixar correndo. Se ele vai fumar no fumódromo, se ele vai passear, ou se ele faz qualquer outra coisa, muito possivelmente esse tempo ele vai atribuir para o cliente e vai constar na produtividade dele. Então, em função disso, em função da necessidade de medir, de controlar e de cobrar pelo tempo, então nós entendemos que se nós atribuirmos o tempo da tarefa, por exemplo, nós temos um cálculo médico, uma DCTF leva 10 minutos. O lançamento fiscal leva 2 minutos. Uma
A integração contábil ou fiscal leva 3 segundos para o lançamento. A gente tem um panorama, nós temos uma estrutura. É bem verdade que isso não vai ser 100%, mas hoje, se na minha empresa eu chegar a 90%, eu estouro uma champanhe, porque quando a gente começou esse trabalho, a gente não tem noção da falta de informação que nós temos. É um trabalho que ainda está em evolução, que tem muito para aprimorar ainda. E a minha ideia, meu talvez sonho, seja que mais empresas de contabilidade também adotem isso, para a gente poder trocar, para a gente poder saber se 10 minutos para uma DCTF é razoável, se é muito, se é pouco. Se nós pudéssemos trocar essa informação, a gente teria um tempo mais preciso ainda, porque eu posso ter uma equipe extremamente lenta, enquanto o Valdir Cardoso em Guaíba tem uma equipe rápida. Então, eu estou perdendo produtividade. Talvez a gente pague os mesmos salários e a minha equipe é lenta. Então, a gente tem que ter essa troca de informações. Por enquanto, nós já temos essa estrutura de tempo, e ela é o que nós entendemos como razoável. Eu vou apresentar para vocês também rapidamente a planilha, uma planilha que faz esse tipo de controle. São dados reais. Chega aí, Fábio. Mais um pouquinho. Maior? Mais um pouquinho. Então, esse aqui é da área fiscal. Nós temos aqui na linha superior as atividades que são feitas. Então, lançamentos de saída, de entrada, serviços. Deixa eu usar aqui a modernidade do jogo. Então, aqui em cima, nós temos as atividades. Tem o microfone? Não, microfone. Me ajuda? Poxa, Não preparei cadê a assistente palco? Não preparei 3, Viu? Bom, então aqui em cima, se ligar, ajuda. Viu? A gente precisa de auxílio. Alô. Então nós temos aqui os lançamentos de saída, de entradas, de serviço, total, o que foi importado. Essa importação nós consideramos tanto importação por layout, quanto importação de XML da nota eletrônica, os lançamentos feitos em pistola, o leitor do código de barras, e o total das notas, menos importação e menos pistola, vai dar o total que foi digitado manualmente. Isso aqui é um debate toda a parte, né? Acho que essa digitação tinha que ser praticamente zero. E por que essa distinção? Porque nós atribuímos tempos diferentes à importação para a leitura do leitor do código de barras. Nós seguimos aqui, temos as declarações, DEC, GIA, PINS, Integra, DAZN, conferências, trabalhos extras, solicitação de notas, guias de retenções, guias de parcelamento, e vamos embora. Então, tudo que a área fiscal, a área Escritec faz. Qual a conclusão que nós temos? É que esse cliente 1 aqui, ele, entre tudo, nos consome 11 horas, que esta é a última coluna lá. Porque nós temos as quantidades informadas, e lá embaixo nós temos o tempo para cada atividade. Então, como eu falei para vocês, a importação a gente considera 3 segundos. A pistola nós consideramos 1 minuto. Os lançamentos nós consideramos 2 minutos. A DEC nós consideramos 5 minutos. A GIA, 10 minutos. Nós temos também a atribuição de peso. Então, um cliente mais simples é peso 1, peso 2, peso 3. Então, ele pode levar 10, 20 ou 30 minutos para fazer uma GIA. Então, a ideia não é aqui ensinar vocês a nada. Eu só estou dando um panorama. Depois até a gente pode aprofundar esse assunto. Senão, meu tempo
Avança aí, o João briga comigo ali. Então, essa é a ideia de tempo. Só que a gente tem uma outra vantagem. A gente pode trabalhar a produtividade com essa planilha. Porque se eu pegar aqui um determinado colaborador e somar o tempo dele, eu vou concluir que esse colaborador me produziu 81 horas. De um total de 180 horas úteis, é pouco, né? Então ele tem 99 horas que eu preciso achar o que esse camarada está fazendo. É bem verdade que a gente tem a questão do atendimento, a questão do telefone, né? Lá no Escritec nós adquirimos um software da central que faz esse acompanhamento. Mas, assim como a gente fez com os e-mails nós atribuímos um tempo de 10 minutos por e-mail. É certo, é errado? É o que nós entendemos como média. Então, por isso que nós nunca vamos chegar a 100%, mas próximo disso, quanto mais próximo, melhor. Então, seguindo aqui na apresentação. Então, vantagens que são bem aparentes, né? Nós temos a questão de dividir o tempo consumido por cliente. Nós vamos ter a matéria-prima, nossa matéria-prima, e ali sim atribuir o preço adequado. Isso nos dá uma condição de um argumento de negociação bem consistente. A gente mede também a produtividade do colaborador e também temos uma condição de monitorá-lo, de criarmos meta. Com certeza a meta ela tem as metas atingidas, principalmente, aumentam a produtividade. Avançando no tema, formação de preço. Então, utilizando essa planilha como base, a gente tem condição de apurar o preço dos nossos honorários, onde nós teríamos a apuração do custo por hora. Eu, particularmente, pego um custo total, tiro os impostos e divido pelas horas produtivas. Depois a gente apura o custo do serviço. Pega esse custo de horas e faz uma simples multiplicação pelas horas utilizadas. Aí, avançando um pouquinho, a gente tem condição de, tendo o custo do serviço, a gente tem condição de apurar um valor final, utilizando o imposto que é pago e a margem que a gente quer chegar. Então, se nós, num custo de serviço de R$50, R$500, um imposto de 10%, uma margem de 30%, a gente faz um cálculozinho do markup e chegamos a um valor de 833, onde o custo são os mesmos 500, 10% de imposto e a margem de 30%, 250. Para finalizar, o talk show tem a participação de todos, eu acho que eu já até me estendi. Geração de receita. A geração de receita, eu acho que a grande mudança dos últimos tempos é a questão dos serviços não contratados. Então, para nós conseguirmos implementar isso, é fundamental um contrato de prestação de serviço bem elaborado, bem claro, para que essas situações que venham a surgir após a assinatura do contrato, nós não precisemos embuchar com elas sem ter uma contrapartida. Então, desde situações simples, como certidão, cadastro, redarf, aí depois a Perdecomp, que foi criada, não sei que faz aí uns 5, 6 anos ou mais, mas não existia 10 anos atrás, parcelamentos, homologações de sindicato, nem o SPED, para mim, deveria até estar separado aqui, porque nos demanda muito tempo, FCONT, folha de doméstica. Isso tudo entendemos lá na Escritec que não pode estar embutido nos honorários. Porque não são todos os clientes que têm. Não tem como a gente botar isso aqui dentro do custo fixo, porque tem clientes que usam e tem clientes que não usam. Então, na contratação isso tem que ficar claro. Particularmente, o nosso contrato de prestação de serviços, ele tem um anexo
relacionando todos os serviços que não